Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma noite de estudo do Gênesis e da Gênese, à luz do Evangelho, da doutrina espírita. Para dar início a mais essa noite de estudos, eu vou pedir para a nossa irmã, a Dona Silvia, fazer a prece inicial por todos nós. Deus amado, Jesus querido, benfeitor de amigos que estão nos ajudando com esse estudo, nos orientando, pedindo permissão para mais esse estudo, que nós possamos entender o estudo e colocar em prática na nossa vida. Agradecendo Tiago por estar aqui também, passando esse estudo para todos nós, que Jesus o ampare, oriente, que Jesus ampara a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja. Vamos para... Agora sim. Assim seja. Gente, boa noite então. Marilene, boa noite, de volta, bem-vindo novamente. Vamos para o nosso livro então, a Gênese, né? Nós paramos no item 11, né? Falamos dele começamos a falar no estudo passado. Deixa eu só projetar o livro aqui para nós. Apresentar. Nós começamos com um assunto no item 11, falando sobre as comunicações, né? Falamos um pouco sobre mediunidade. O 12 fala para nós sobre essa questão de que a mediunidade, as comunicações, né? Com outro plano ou com outros planos, elas são possíveis de acontecer, né? Falando aqui para nós que o Espiritismo, na verdade, traz para nós aquilo que para a maioria das pessoas ainda é sobrenatural. O Espiritismo traz para nós como uma coisa natural, né? Então nos faz conhecer esse mundo invisível aí. Falamos desse item na semana passada, o 13, né? Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens. Só um minuto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Continuando aqui, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam. Então aqui, né, como é que começa esse parágrafo? A revelação espírita tem duplo caráter. Ao mesmo tempo que é uma revelação divina, é também uma revelação científica. Como nós já falamos no início do estudo, a Gênese é uma obra que ela vai trazer para nós de forma mais clara ainda a participação da ciência na doutrina espírita, tá? E trazer para nós também uma consciência exatamente de que tudo isso que é tido como sobrenatural na doutrina espírita tem explicação e que essa explicação muitas vezes, né, ela vem com o conhecimento, a abordagem científica. Só que ao mesmo tempo também é uma religião,
é uma forma de nos religarmos a Deus, né? E talvez essa seja a grande, não vou dizer vantagem, mas assim, a grande ferramenta, né, que permite o Espiritismo ser mais amplo nas suas abordagens, que é exatamente, não vou dizer ferramenta também, mas um método. Esse método que a doutrina espírita traz da religião e a ciência caminharem juntas, né, permitem que o Espiritismo explique esse cabedal de conhecimento que é muito mais amplo. Então aqui no item 13 está falando para nós de duas revelações, né, dois formatos, tanto divino quanto científico. Aonde nós paramos aqui no parágrafo está falando da revelação divina, tá? Essa revelação no sentido de ser tido também como uma religião. Por quê? Da mesma forma que as outras religiões tiveram as suas revelações, as suas bases fundamentadas em seres, sejam humanos ou divinos, né? Trazendo ali os preceitos principais, vamos com um exemplo que fica mais fácil. Na religião judaica, por exemplo, o Pentateuco de Moisés é o livro, né? Tem a Torá ali, e principalmente composta pelo Pentateuco de Moisés. Os 5 livros escritos por Moisés são a base dessa religião. E como que Moisés teve acesso a essa base para escrever isso? Através de revelações divinas. Os 10 mandamentos talhados na pedra. Moisés subia o Monte Sinai para ter um contato ali com Deus, né? Várias outras passagens, a sarça flamejante, o bastão que vira cobra, várias coisas sobrenaturais acontecendo. E por serem sobrenaturais, atribuídas então a divindades, tendo um caráter divino, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o cristianismo como um todo, as revelações do Evangelho, muitas delas são milagres. E Jesus, né, é tido também como o supremo profeta, o profeta de Deus, né? Aquele que tem uma ligação direta com o Pai também. Mas muito através de milagres, de acontecimentos também tidos como sobrenaturais para a época. Da mesma forma, se a gente for pegar lá no budismo também, né, a figura do Siddhartha Gautama, aconteceram ali vários fenômenos, várias coisas que fez, né, esse espírito a qual foi dado o nome de Buda transcender, atingir um estado de consciência, né, de energia que o permitisse ter uma visão mais ampla do mundo. Todos esses ensinamentos dessas religiões, né, da maioria delas pelo menos, toda essa base vem com um caráter de revelação divina, porque traz aspectos sobrenaturais, e por serem sobrenaturais, colocados então em nome de Deus. Diga quem levantou a mãozinha. No catolicismo também, é tipo o espiritismo também, né? Porque no catolicismo é a aparição dos santos, né? Igual esse tem muita Santa Teresinha, a própria Nossa Senhora Aparecida, né? Eles não acreditam no espiritismo, que os espíritos fez isso, mas eles acreditam que teve Nossa Senhora Aparecida, que Santa Teresa apareceu para as crianças. É tudo a mesma coisa, é uma revelação divina, né? Isso mesmo. Trazendo para a religião aí mais comum, né, bem lembrado pela Dona Silvia, talvez a mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, na Europa também, né, como um todo, o catolicismo, várias revelações dos santos, né, vários milagres acontecem, tudo isso como caráter de revelação divina, porque não tem uma explicação para essas religiões, não tem uma explicação
científica, né, para que isso se torne algo natural. Então, por que o Espiritismo também vai ter esse caráter de revelação divina? Porque quando inicia, quando essa mensagem é trazida por nós, é através dos Espíritos. E até o momento da gente ter conhecimento disso, de aprofundar, de entender, isso também era tido como algo sobrenatural. Mas veja, Kardec faz questão de destacar aqui para nós, no comentário, de que não é só pelo fato de ser algo sobrenatural ou estranho ao homem, mas principalmente ser divino, porque vem de Deus. Espíritos encarregados por Deus. Isso aqui às vezes passa despercebido, mas é tão importante porque ao longo de todo o desenvolvimento da doutrina espírita, fica muito claro para nós a preocupação de Kardec e dos espíritos em deixar para nós o seguinte: não importa quem ou a maneira que a mensagem chega, mas o conteúdo. Então, acima de tudo, o Espiritismo é uma revelação divina porque traz mandamentos, ensinamentos vindos de Deus. Ou seja, é um chamado para nós não apegarmos ao sobrenatural, mas nos interessarmos pela base. Tá? Então é esse primeiro aspecto aí de revelação divina. Eu vou continuar aqui só para a gente finalizar o 13 e não perder o fio da meada de raciocínio que nós começamos, e aí depois, logo depois nós vamos para o Gênesis, tá? Participa da revelação científica, né? Agora a revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo. Tá? Nas outras religiões a gente vê muito isso. Conhecimentos, alguns tipos de ensino que são restritos a pessoas, dependendo da hierarquia, principalmente que essa pessoa tem ali na religião. No Espiritismo não. E na ciência também é assim, tá, gente? A ciência, o que é verdade para um, é verdade para todos. Né? Lógico, ali guardado as suas especificidades. Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso corpo, né? Se nós ficarmos expostos a um vírus contagioso, que o nosso organismo não tem uma maneira de se defender, nós vamos ficar doentes por causa da doença que aquele vírus traz. Né? A gente pode se proteger, pode tomar vacina, enfim, pode se cuidar, mas fato é, se estivermos desprotegidos, isso é comum a todos os seres humanos. Da mesma forma, se acontecer um acidente e rompe ali uma artéria, se deixar o sangue jorrar, se não estancar ali, a pessoa, seja quem for, vai desencarnar pela perda de sangue. Então tem que preparar aquilo ali para estancar, né, para impedir que esse sangue continue saindo. Isso é ciência, lei da gravidade. Nenhum de nós sai voando por aí, levitando, né, do nada. Por quê? Estamos submissos a uma lei da gravidade. Da mesma forma que se atirar de uma altura muito alta, né, de uma altura elevada, vamos dizer assim, de uma grande altura, pode ter um risco de machucar, um impacto, porque essa gravidade vai puxar quem quer que seja, não vai escolher. Então isso é ciência, tá? Veja, então o Espiritismo não é revelação científica só porque traz coisas sobrenaturais explicadas, mas também porque é de conhecimento comum para todos. Tá? Por não serem os que o transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciar ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interditado o exame,
mas ao contrário, recomendado. O que é isso aqui? Aquela análise crítica, né, de tudo que é falado no Espiritismo, que a gente vai ver que tem a ver com a fé raciocinada, né? A gente entender o que está falando, pensar nos... Mais uma vez, não importa quem está falando, mas o que está sendo dito. Então, quando fala de exame aqui, é de examinar mesmo. Em muitas outras religiões é proibido, né? Procurar saber, isso é mistério da fé. No Espiritismo não, é recomendado, é incentivado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação, dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as lições, as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Quando a gente pega daqui para baixo, está falando exatamente de um trabalho científico. Não é imposto, é estudado, são conceitos que são trazidos e cada um faz ali o seu raciocínio dentro desse conteúdo, tira suas conclusões. Mas ninguém é obrigado a nada. Mas é bonito porque com as leis naturais a gente não é obrigado a acreditar que a gravidade existe. Mas a gente está submisso a ela, independente de aceitar ou não. Não somos obrigados a acreditar que a morte vai acontecer, mas todos nós vamos desencarnar. Corrigindo não morte, mas o desencarne, né? Então, a doutrina espírita tem esse caráter duplo, né? Lembramos, esse capítulo 1 está falando para nós sobre o caráter da revelação espírita. Começou com a definição sobre revelação. Revelar é tirar o véu, é mostrar algo que já existia e que a gente não compreendia, nem sabia que estava lá, né? E agora essa revelação sendo dividida. Não dividida para separar uma da outra, mas para a gente entender melhor que ela tem dois viés: científico e divino, por esses motivos que foram expostos aqui no capítulo 13. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o Gênesis? Tiago, e o bacana é de quando a gente pensa que igual o espiritismo e a ciência juntos, eles têm o mesmo propósito, né? Exato. Que é descobrir, né? Por isso que falam que os dois juntos não tem nada que faça, né? Que possa negar, porque um fala, o outro vai e afirma aquilo e tem prova, né? Então não tem erro. É isso. E aí quando a gente coloca a próxima base, que é a da filosofia, a filosofia é exatamente para permitir que a gente consiga fazer essa ligação entre a ciência e a religião. Então, a filosofia está ali no meio, é um elo, né, de ligação. O filosofar é o pensar, é o buscar entender por quê, né? Isso é filosofar. Agora, a base de conhecimento, embora tenha também um conhecimento filosófico, né? Se a gente for olhar aí, Sócrates e Platão são considerados precursores do cristianismo, né? Principalmente o Sócrates. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trazendo essa questão do conhecimento puro, filosófico também, que é importante, mas uma opinião pessoal, né? Sempre bom deixar claro. Eu tenho para mim que o papel da filosofia no Espiritismo é exatamente um elo de ligação entre ciência e religião. Para a gente não ter essa fé cega, para a gente ter a fé raciocinada, e para a ciência também não ser uma coisa avulsa, que é separada de Deus. Como a senhora comentou, dona Silvia, é a mesma coisa. Ciência e Espiritismo, mesma coisa. Tá? É lei natural e lei de Deus agindo a todo tempo. Gente, vou precisar só ir ali pegar o carregador, porque tá meio fraquinho aqui. Já tô voltando. 1 minuto, tá?
Prontinho. Bom, no Gênesis, estamos então no capítulo 3, falando sobre a genealogia do mal. Nós temos demorado um pouquinho nesse capítulo, quando entrou nele, né? Eu falei que seria um capítulo que a gente ia ver que tem muito mesmo a ver com os nossos dias atuais, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, né? E na semana passada, nós fizemos uma reflexão a respeito do item 11, quando Deus pergunta para o homem quem falou para ele que ele estava nu. Então comeste da árvore de cujo fruto proibi de comer? Nós falamos sobre isso na questão de que isso aqui representa exatamente a consciência, né? Depois de nós cometermos algum ato maléfico, alguma coisa que não tem a ver com a lei de Deus, a nossa consciência começa a cobrar. E tem um importante percurso aqui, né? Desde o pecado, porque a serpente ela chega até Eva, ela seduz Eva, tenta Eva, que representa o sentimento, no caso aqui, impuro ainda, o sentimento da humanidade que estava no início da sua jornada evolutiva e que começou a perceber que fazendo mal ia ter algumas recompensas imediatas e gostou de fazer, escolheu fazer o mal. Então por isso que o nome desse capítulo é o pecado ou a genealogia do mal. A Gênesis bíblica, o Gênesis bíblico, é um livro de genealogias, de surgimento das coisas. O primeiro, surgimento do mundo. O segundo, surgimento do homem. O terceiro, surgimento do mal. E assim por diante. Tá? Então, o capítulo 3 está falando disso. Fazendo o mal, então, através de um sentimento impuro, que todos nós temos sentimento. Se o nosso sentimento fosse puro, a maioria, né, de nós encarnados aqui na Terra, se o nosso sentimento fosse puro, a gente ou estaria aqui como espírito missionário ou não estaria aqui, né? Mas a grande maioria da humanidade ainda precisa evoluir através de provas e expiações. Por isso estamos no lugar certo, né? Na escola onde ainda se aplica provas e expiações. Começa então no sentimento impuro o mal. Contamina também a razão. O homem, então, por causa de um sentimento impuro, começa a fazer o mal, começa a raciocinar que fazer o mal é bom. Isso é equívoco, né? Começa a raciocinar que fazer o mal é bom por causa das vantagens imediatas. Então se toma à força a terra de um e fica com mais terra, consegue plantar mais, comer mais, ter mais ovelhas, ter mais poder, enfim. Tem vantagem. Se invade o território do outro, porque lá tem riquezas naturais, pedras preciosas, água, alimento, invade aquilo ali, a força conquista e tem a recompensa material. Isso é o mal, né? Até hoje ainda é assim. As guerras, né? Por causa muitas vezes de uma faixa estreita de terra, muitas vezes por um lugarzinho que tem petróleo, muitas vezes por um lugar que tem diamante. Quer conquistar o que é do outro para ter recompensa material imediata e justifica isso de alguma forma, né? Então a razão começa um processo de autossabotagem para tentar justificar o mal. Isso é quando Adão come o fruto proibido. Então a razão aceita o convite ao pecado feito pelo sentimento. Então, peca pelo sentimento impuro. A razão fomenta aquilo, continua a fazer o mal e agora com consciência de que é errado. E chega na etapa do remorso, do reajuste, da consciência cobrando, né? Que a gente comentou na semana passada, Eliana comentou isso também, né? Da vergonha. E fica escondido de Deus. Veja que é um equívoco esconder de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas.
Então não adianta esconder de Deus. E interessante porque Deus não acusa o homem de nada, mas ele pergunta: quem te disse que estava nu? Isso é o que, gente? É um exame de consciência. Nós mesmos perguntando: por que eu fiz isso? Oi, quer falar, Leandro? Pelo menos para mim eu não consegui ouvir, Leandro. Talvez esteja com problema no microfone. Parece estar dando um mau contato. Vou continuando aqui, você vai tentando. Isso então é um... Oi. Pode-se dizer que esse sedimento impuro, ele vem de um instinto? Ele vem... Ele tem duas vertentes que a gente precisa separar. Primeiro, sim, tem a ver com o instinto, né? É o que nós comentamos, eu acho que até na semana passada, quando nós falamos também do perdão, né? Uma coisa é a gente errar porque está aprendendo, porque não conhece as consequências daquilo, porque está experimentando. Isso é natural, faz parte do processo evolutivo, faz parte do nosso instinto, tá? Agora, a partir do momento que eu faço aquilo sabendo que eu vou prejudicar o outro e ainda assim continuo fazendo, isso é o mal, tá? Então, o sentimento impuro não é um instinto, porque tudo que Deus criou foi bom. Tanto que a nossa evolução, ela é no sentido de nós resgatarmos o estado inicial de pureza. Nos tornar espírito puro significa resgatar o estado inicial de pureza de quando Deus nos criou. Tá? Então, o sentimento impuro em si não é um instinto. Mas errar faz parte do processo de aprendizado e isso faz parte também do instinto de tentar. O homem é curioso, né? Ele experimenta, isso faz parte. Agora, quando eu erro, quando eu prejudico o outro, vejo que eu tenho vantagem sobre aquilo e continuo fazendo, eu estou desviando da lei de Deus. Isto é um sentimento impuro. Tá? Então, o sentimento impuro é uma consequência do livre-arbítrio. Ele não é vindo do instinto do ser humano. O errar, sim, pode ser aceito como uma parte do processo evolutivo. O errar sabendo que está errando e prejudicando o outro é o mal. O mal não faz parte do nosso instinto. Tá? Quando a gente fala desse sentimento impuro... Oi. Você está dizendo aí que o sentimento impuro, ele é a partir do momento que a pessoa tem conhecimento que é certo e errado, é isso? Isso. Quando faz, mesmo tendo a consciência do que é errado e continua fazendo. Isso é um sentimento contrário à lei de Deus, isso é o mal. Tá? Então ele vem de consequência do livre-arbítrio. Por que Eva ela come o fruto proibido por escolha própria? Por mais que tenha a tentação da serpente, ela escolhe fazer. Tá? Isso é um sentimento impuro. Agora, antes disso, no capítulo 2, até finaliza falando que homem e mulher estavam nus e não se envergonharam, e isso representa para nós um sentimento puro, livre do mal. Tá? Isso é do instinto. O sentimento puro é do nosso instinto. Porque nós somos criados como filhos de Deus. Tá? E tudo que Deus criou é bom. Então, o sentimento puro é do nosso instinto. O impuro é quando nós mesmos nos corrompemos com consciência disso. Ok? Depois, então, desse exame de consciência, vem, né, a desculpa, talvez mais uma tentativa de autossabotagem, quando o homem responde no 12. A mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. A gente interpretou isso aqui que tem duas possibilidades. A primeira
é de muitas vezes a gente querer colocar a culpa dos nossos erros no outro. E a segunda, que é mais simbólica, é no sentido da razão reconhecer que errou porque o sentimento ainda está impuro. Então, por causa do meu sentimento impuro, eu errei. Eu não resisti à tentação. Então, isso aqui é reconhecer a fraqueza também. Tá? Então, o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Deus perguntando à mulher. Vamos de novo na linha de acontecimento do mal. Só para a gente entender direitinho o processo. Como que o mal ainda aflige a criatura humana, desde os tempos do Gênesis, tá? Vem numa forma de tentação. Essa tentação só chega se tiver sintonia. Então a serpente ela só aproxima de Eva porque teve passagem energética para aquilo. Eva representa a humanidade quando ainda em evolução e quando o sentimento puro vindo de Deus começou a tornar-se impuro. Quando percebeu que fazendo mal poderia ganhar vantagem de alguma forma. As tentações então vêm no nosso sentimento impuro. Diga, dona Silvia. Aí, no caso, aí, chega a ser até a maldade, né? Porque, de certa forma, ele tenta, né, julgar a culpa em cima dela, ela também, para sair fora, ela joga. Então, no fim da história, virou coitada e a serpente, porque todo mundo estava afrontando e usando a serpente. Né? Que é muitas vezes a nossa maldade. Né? A gente não assume o que nós estamos fazendo e fica fazendo jogo, né? Julgando, tal, né? Um é outro. Você sempre tem alguém para culpar, menos você. Isso mesmo. O joguinho de empurra, né? Continua aqui. Então vamos lá. Começa com a serpente aproximando, tentando, enganando, né? Nós vimos que a serpente ela representa o mal exatamente por isso, porque o mal engana, né? Até a simbologia da serpente, naquele artigo que eu mandei para vocês, em algumas culturas ela é um ser bom, em outras ela é um ser maligno, em umas representa vida, em outras representa morte, em umas representa sabedoria, em outras representa traição. Então, o próprio símbolo da serpente ele traz essa dualidade, essa confusão. O mal, então, é um estado de confusão. Ele confunde. A gente começa o processo para fazer o mal, ele está descrito nesse item. Por isso que ele é a genealogia do mal. Como que é, então? A gente abre passagem para uma tentação. E a gente fica confuso. Faço, não faço? Se eu fizer isso, eu vou ter tal recompensa, mas eu não posso fazer porque tem essa lei que proíbe, tem esse mandamento, ou tem esse ensinamento da doutrina espírita que fala que eu não devo. Confusão. Não estamos no caminho reto, estamos indecisos. Abre passagem para a tentação. A tentação vem. Só para eu entender aqui, assim, não sei se eu entendi mal, mas você falou que a tentação, ela vem para quem tem um sentimento impuro, não é isso? Você falou isso? As duas coisas estão ligadas. O nosso sentimento, quando impuro, abre passagem para as tentações. Sim, mas não quer dizer que quem tem um sentimento puro também não está sujeito a ter uma tentação. Pode ser?
é muito difícil de acontecer. Porque quando o nosso sentimento está puro, significa que nós estamos completamente evoluídos. O sentimento puro é o amor. E a lei de A Deus, questão da sintonia, é isso? Você e fala? isso é mais difícil. É quase impossível de acontecer, né? Até porque, pela lei de sintonia mesmo, um espírito impuro só consegue chegar perto de um espírito puro se o espírito puro deixar. Porque exatamente não tem sintonia, não tem vibração para que essa aproximação aconteça. Então, o espírito Igual puro, no patamar que a gente ainda está de evolução, isso pode acontecer por causa da nossa vulnerabilidade, pode ser? sim, é muito comum acontecer. Por causa dos nossos altos e baixos, por causa das nossas imperfeições. O mal é exatamente isso, tá? É a nossa dúvida, é a nossa fragilidade. Quando a gente dá campo para isso, quando a gente fortalece isso, abre passagem para as tentações. As tentações que podem vir de várias formas. Abriu passagem para as tentações, a nossa dúvida aumenta. O que a serpente faz? Ela confunde Eva. É verdade que não pode comer de nenhum fruto do jardim? Eva fala assim, não. Eu não posso comer só do fruto da árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dessa eu não posso comer, de todas as outras eu posso. Então, o que mostra? O mal tentando confundir e Eva, né, mesmo representando o sentimento impuro, tendo ciência, tendo conhecimento da lei de Deus. Tá? Aí a serpente continua confundindo, enganando. Por isso que Eva fala ali, que a serpente enganou. A serpente fala assim, na verdade, é porque se você comer deste fruto do conhecimento do bem e do mal, terá o conhecimento do bem e do mal, assim como deuses. Então você será como Deus. Nesse momento, os olhos de Eva brilham e ela sucumbe à tentação, sucumbe ao mal. Mas veja, é uma escolha de Eva. Então, o que é o sentimento impuro? É quando, mesmo tendo consciência da lei de Deus, eu escolho fazer o contrário. Se o meu sentimento fosse puro, que é o amor, né, e a lei de Deus é a lei de amor, eu estaria em sintonia com Deus e com sua lei. Eu resistiria às tentações, assim como acontece com Jesus, quando tentado, né, pelo Satanás. Interessante sua pergunta, Marilene, se os espíritos puros podem sofrer esse tipo de tentação. No Evangelho, né, tem a passagem da tentação de Jesus, né, no deserto, quando Satanás tenta, né, Jesus. Na verdade, ali a gente interpreta aquilo como uma tentação, mas aquilo ali foi um episódio de um diálogo, né? Porque Jesus não sucumbe em nenhum momento. E Jesus não é um espírito ali que precisa ser tentado. Na verdade, Jesus provavelmente permite aquele momento para servir de aprendizado para nós. Tem muita simbologia por trás daquilo ali, né? Nós já estudamos em algum momento aí, nós já estudamos isso no nosso estudo de Evangelho, lá na Casa do Caminho. Tem muita simbologia, mas assim, é para representar isso, tá? Eva, então, por livre-arbítrio, escolhe fazer o mal, oferece o fruto para o Adão, que representa a razão. Então, uma vez feito o mal, a razão entende que é bom fazer o mal, continua fazendo e justificando o mal, tá? Esse é o processo do fazer o mal. É um processo de declínio, então. Vem a tentação, tenta enganar, o sentimento impuro aceita ser enganado e contamina a razão. Está só afundando, viu, gente? Está só afundando. E a razão justifica e continua fazendo mal agora com justificativa. Completamente enganado. Isso acontece com os vícios, isso acontece com
as guerras, com as enganações de várias formas, enfim. Quando isso vai perpetuando e a gente achando que está indo bem. É a razão também contaminada, é o Adão comendo o fruto. O processo é inverso agora, tá? Depois de cair em si, começa um processo de reajuste. Então, a mesma razão começa a raciocinar um estado de consciência, a gente começa a raciocinar por quê, como que isso aconteceu, por que que eu fiz, até isso chegar no sentimento. Veja que é o caminho inverso agora, o caminho do reajuste. Chega no sentimento, e o sentimento, né, se a razão reconhece que ela pecou também pela influência do sentimento, que é o homem falando, foi porque Eva me deu o fruto, agora é o fim da reflexão. Quando chega no sentimento, que é Eva, ela fala assim, eu fiz o mal porque eu fui tentada. Eu fui enganada pela serpente. Eu fui enganada pela confusão. Eu fui enganada pela dualidade do mundo. E aí eu sucumbi. Aí você entende aí que Adão, ele compartilhou esse pecado aí com Eva, então, resumindo, como disse Silvia aí, ele também estava com o sentimento impuro, é isso? Sim, lembrando aqui que quando a gente fala de Adão e Eva, nós estamos falando de um ser humano, um só. Adão e Eva são figuras, mas nós estamos falando de cada um de nós, Adão representando a nossa parte da razão e Eva representando a parte do sentimento. Todo esse diálogo aqui que acontece do homem e da mulher escondido no jardim é um diálogo interno nosso. É a nossa consciência, tá? Refletindo após a gente fazer o mal. Sim, eu entendi essa sua explicação aí, por isso que às vezes eu me confundo em questão do instinto, porque já que você tem razão do que é certo, e às vezes se deixa levar pelo sentimento impuro, aí eu sempre ficava com uma reserva em relação à questão do instinto, porque, de uma certa forma, às vezes a falta de um conhecimento faz com que você deixe aquela força maior, tipo assim, aquele lado animal falar mais alto, entendeu? Aí eu fico meio confusa em relação a isso aí, sabe? Por falta de conhecimento, não é o mal. Você já deu a resposta. É falta de conhecimento. Tá? Se eu não conheço, eu não tenho julgamento sobre aquilo. Então eu não tenho como escolher. Veja, o mal é escolha. O mal é livre-arbítrio. Então eu tenho que conhecer daquilo. A Eva aceita comer o fruto tendo conhecimento da lei de Deus. Agora, quando eu tenho uma reação instintiva, porque eu não tenho conhecimento sobre algo, isso não é o mal. Não é um sentimento impuro. Isso é falta de conhecimento. E este processo é válido para o aprendizado. Tá? Então é por isso. Eliana? Acho que seu microfone está com defeito. Oi. Agora foi. Não? Oh, Foi. tirei esse fone. Tem hora que ele pega, tem hora que não. Mas então, o que acontece? O instinto, quando a gente tem o instinto, você já não está tendo, assim, uma noção do conhecimento? Porque eu acho, assim, que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente instintivamente, sabe que está fazendo errado. Aí a gente já tem uma noção do conhecimento. O instinto, eu acho que já é uma noção do conhecimento, não? Não. O Não? instinto é uma ação natural que eu não preciso pensar para fazer. Tá?
é uma ação que vai principalmente me auxiliar na minha sobrevivência. Então, o instinto está relacionado com isso. Exemplo. Quando a gente toma um susto, tá? Quando a gente assusta de alguma forma, automaticamente a gente dá um grito, estica a cabeça para trás, empina o peito, respira fundo. Por quê? Nesse momento eu estou inalando mais oxigênio, que eu preciso pensar rápido para correr ou para brigar. Ao mesmo tempo, meu coração libera uma quantidade de adrenalina para melhorar o fluxo sanguíneo e, de novo, eu correr ou brigar. Isso é instinto. Eu faço isso sem pensar. Tá? Quando a gente prende a respiração, por exemplo, quando está soluçando e prende a respiração. Quando chega um momento que a gente fica sem respirar, a gente solta ali, deixa de tampar o nariz na hora, sem pensar. Porque isso vai... O meu cérebro está falando assim, ó, sai, tira a mão daí, porque senão você vai morrer. Tá? Um cachorro, quando ele fica acuado, por mais dócil que ele seja, se acuar ele, a tendência dele é avançar. Porque ele está preso, ele está sem ação, então é o instinto dele de avançar. Um animal no cio, né? De novo, um cachorro, macho e fêmea, se deixar junto, eles vão dar jeito de tentar procriar. Eu tive um exemplo aqui em casa. Eu tenho uma partezinha no fundo da casa e na frente. Separei o macho e a fêmea que estavam no cio. A fêmea no cio, separei eles. Só que minha casa as portas são de blindex. Um via o outro o dia inteiro. Eles faltavam derrubar a porta, porque o instinto estava falando com eles. A hora de procriar é agora e não pode passar. Sabe? E como que Kardec explica para nós também essa questão do instinto? Lá no livro dos médiuns, quando fala sobre a mediunidade dos animais, nos animais. O cachorro, desde quando criado, ele continua sendo cachorro. Ele continua com as mesmas ações que um cachorro faz. Continua fazendo a mesma coisa. Isso é instinto. O pensar, o raciocinar, o conhecimento, ele evolui. Nós, então, seres humanos que temos racionalidade, o nosso pensamento, o nosso conhecimento evolui ao longo do tempo. Os costumes nossos de homem agora não é o mesmo de homens de 1000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, de 200.000 anos atrás, quando a gente chegou na Terra. Porque nós vamos adquirindo conhecimento. Então, tem que ficar claro para nós, agora que estamos falando da genealogia, da criação do mal, que o mal é uma escolha. E para escolher, eu preciso conhecer. Tá? Para escolher, eu preciso pensar sobre aquilo. Eu preciso ter noção daquilo. Se eu não conheço, por exemplo, por que a lei, né, o sistema jurídico, né, as leis, as leis que estão na Constituição, o Código Penal, por que é aplicado para pessoas acima de 18 anos? Porque só estas podem ser responsabilizadas. Porque se considera que, de uma forma geral, antes dos 18 anos, as pessoas ainda não têm o conhecimento de causa que permita a elas errar porque quer errar. Tá? Está ainda num processo de aprendizado. Um adolescente de 16 anos cometeu um crime, precisa ficar isolado da sociedade, tem o local apropriado. Não é com o Código Penal para o adulto. A partir dos 18, aí sim considera
que a pessoa já é responsável pelos seus atos. Então o mal tem a ver com a nossa capacidade de ser responsável pelos atos. Quer dizer, sabendo que é errado, foi lá e fez. O instinto não. Pode acontecer, né, de num momento, por exemplo, de uma ameaça para qualquer um de nós, num instinto de sobrevivência, eu agredi o outro. Mas se isso for uma reação impulsiva, uma reação instintiva, ela não é o mal. O mal é se eu tiver tempo de pensar, de analisar a causa e ver que não compensa dar um soco no outro. Mesmo assim eu vou lá e dou. Aí eu fiz porque eu queria prejudicar. Quando eu ajo instintivamente, não é prejudicar. Deu para entender, gente? Deu para entender, Leandro? Deu. Concorda, Mas, tipo assim, discorda? Podemos discutir. é um pouco confuso, né? É um pouco confuso, assim, porque eu penso assim que a gente sempre tem talvez a palavra não seja instinto, né? Aquela assim, você sabe que você não estudou, se aquilo, você não tem o conhecimento, a certeza, mas alguma coisa te diz que o que você está fazendo não está certo. Uhum. Então, é um instinto, assim, de que não está certo. Então, a gente não tem o Talvez, conhecimento. né? Talvez não tenha o conhecimento nesta encarnação. É Eu por acho que isso que eu penso Ah, mais ou menos qual ela, assim, essa questão do certo, do errado, da consciência, do mal e do bem. Muitas vezes você sabe que você está fazendo a coisa errada, não é isso? Mas tem algo dentro de você que ele parece que ele impulsiona. E aí quer dizer que é o mal que mora em mim? É um pouco confuso, né? Eu acho que eu vou ter que entender um pouco mais sobre isso. sim. Não é porque o mal mora em você, veja. Nós somos seres criados por Deus. Somos seres criados para o bem, tem uma centelha divina dentro de nós. Mas em alguns momentos nós optamos por fazer o mal. Então, é essa centelha divina que eu penso que faz a gente sentir instintivamente que a gente está errando. É confuso, Tiago. É mais a consciência. Nesse caso Sim, aí é a tudo é. consciência. Na verdade, tudo é consciência, né? Nesse caso, quando a gente quando a gente reflete que fez errado, é porque de alguma forma a gente já tinha o conhecimento daquilo. Esse conhecimento pode ter sido adquirido, inclusive, em outras vidas, né? Em vidas Uhum. passadas. É. E aí dá uma Aí faz sensação de que sentido. é um instinto, mas na verdade é porque aí está no nosso subconsciente. A gente já passou pela experiência. Quando já passou pela Aí faz experiência, sentido. né, você já experimentou, você já sabe as consequências. Sim. É instintivo, né? Por isso que diz que gato escaldado tem medo de água fria, alguma coisa assim. Já passou pela experiência, né? Uhum. Vai evitar de fazer de novo. O Sim. instinto, a diferença é essa, tá? Esse exemplo do gato é bom. Esse exemplo do gato é bom, olha só. Dizem que gato, eu não crio gato, mas dizem que ele não gosta de tomar banho. E aí, se a gente criar uma rotina de dar banho no gato, por exemplo, toda sexta-feira vai pegar o bichinho e dar banho. Ele aprende que naquele dia, naquele horário, ele vai tomar banho. E aí ele sai dali porque a consequência daquilo vai ser ruim para ele. Tá? Isso é o raciocínio limitado que os animais têm. Eles aprendem um pouquinho. Uhum. Isso ainda não é um instinto. Tá? É porque ele está evitando uma coisa que vai prejudicar. Agora, vamos lá na história do gato que pula e sempre cai em pé. Isso aí está mais ligado com o instinto. Independente da altura, independente da situação, ele vai. Não, talvez esse não seja tão bom, mas o gatinho chegar lá para alimentar, para comer a comidinha dele que todo dia fica no mesmo canto. Aquilo é um instinto. É para preservar, né, a sua Ai, espécie. tá acabando, Thiago, tá acabando, eu conversei demais.
Não, deu o nosso horário também. A gente volta a falar no assunto na semana que vem. Tá, gente? Tá bom. Vou Então, fechar, obrigada. vou fechar com a nossa prece. Não vai dar tempo, Deus, não. nosso Pai, Jesus, obrigado pela oportunidade. Esteja